Pô, eu achei que essa tava com tamanho bom. Você tava não. Eu ainda tentei recriar ela pra ver, mas não dá. O panteão élfico é um panteão que é relativamente conhecido no cenário do D&D, né? A gente falou ali no chat do YouTube sobre Corellio Larefin, que é a principal divindade. Ele é o equivalente a Moradin, né? Ele é o deus pai do, O Deus amante dos anões, né? do... O Moradin é o Namoradinho. do... Namoradin, né? Turumps. Fala, né? Estão bem-vindo aí. Chegou no chat. Ele é o principal, né? Tem no lore do D&D original, como já se me lembrou, tem essa história de que os elfos surgem das gotas de sangue derramadas durante o confronto entre ele e o Grunge, que é o deus pai do panteão orc, né? Mas o Corellion é a principal divindade, é considerado o único dos grandes deuses, né, do panteão. Tem uma série de divindades intermediárias, incluindo um triunvirato de divindades femininas, que seriam as consortes do Corellion. E aí Com tem sorte, viu? consortes, né? Essa é uma É, palavra bonita, né? não é melhor do que com Consortes, azar. né? O panteão élfico é chamado Seldarine, na linguagem Nós élfica, e estamos de aí você. motel. Cara, parece, velho. Eu queria que não parecesse, mas parece. E aí ele vai ter essa relação com todas as divindades principais ali para ter os filhos. Enfim, dali vão ter um bilhão de deuses intermediários menores, incluindo um dos deuses que eu mais curti usar, que é o Dipsachelas, né? Sachelas das profundezas, que é um deus da água, da magia, etc, não sei o quê. Que eu já usei, eu tive para quem falou de elfo paladino, eu tive um NPC que era um elfo paladino na Forja do Amanhã. Era um grupo de aventureiros que tinham sido os campeões. Tipo assim, existia o grupo da galera que estava tentando salvar o mundo. Em determinado momento, eles têm contato com os salvadores do mundo do grande conflito anterior. E aí um dos caras que tinha era um paladino élfico, do Deep Sachelas. Não, não, desculpa, era um paladino tritão. O paladino élfico era um dos vilões. Tinha um paladino élfico, era um paladino elfo paladino caído, quebrador de voto, que era originalmente um paladino da deusa da paz. E aí ele se torna um dos vilões. E aí você falou que um elfo que anda de armadura pesada e tal, esse cara andava, ela não era pesada porque ela era de mitril, mas ele andava com uma full plate. Ele era um paladino que andava com uma full plate, toda estilística e tal. As divindades élficas, elas vão ter algumas características que são, com exceção do micro panteão Drow, elas são boas, elas vão estar entre, elas vão girar em torno de caótico bom, caótico neutro, neutro bom e bom, né? Dificilmente elas vão ser leais, né? A gente, enfim, tendência é um construto que faz cada vez menos sentido no D&D, mas ele é um bom direcionador de como essas divindades vão se comportar, porque elas são criaturas essenciais, conceituais, então faz sentido que a tendência funcione melhor para elas, né? Elas são inerentemente boas, a maior parte delas, elas são caóticas, então elas não têm uma relação particularmente positiva com leis, etc. Você tem algumas semidivindades, é uma coisa que acontece muito, os caras fazem umas concessões ali, às vezes criam um avatar, dá um poder divino a heróis, enfim, né, rola uma criação de divindades nesse sentido, e tem um braço do Seldarine sombrio ali, que são as divindades caídas. A principal é Loth, que é a divindade dos Drows, que já foi consorte do Corellion. Então, uma das histórias, a queda de Loth está relacionada justamente ao ciúme que ela sentia do Corellion, quando o Corellion começa a ter os outros rolês dele lá, e aí ela é jogada no abismo, onde ela se torna a divindade das aranhas, etc. E aí você tem outras divindades menores malignas também, que são dos Drows,
que são mini panteão, que normalmente são meio que obrigadas pela LoLF a colaborarem. Então elas não são necessariamente colaborativas. Assim como o panteão élfico não é necessariamente colaborativo entre si, tá? O panteão, bom, eles têm boas relações entre si. Corellion tem uma boa relação com as divindades principais dos outros panteões, como Moradin, que é o do panteão anão, com Gal Glittergold, que é o principal do panteão Gnomo, enfim, não vou lembrar o nome, Yondala, eu acho, que é do panteão Halfling, mas no caso do panteão maligno, muitas vezes eles são subordinados, né, eles são obrigados por LoL a colaborar, de alguma maneira. Eu ia responder aqui no texto, mas Marcelo terminou seu colóquio aqui. Então eu vou responder o Adrien aqui. Ele falou saudades do Eras. Ó, Adrien, existe uma chance de eu abrir uma mesa para uma história curta numa dessas lojas aqui de Goiânia que tem jogos de tabuleiro. Eu vou ver se eu abro uma aventura lá, tipo umas 5, 6 sessões só. Mas do Eras, viu? Fica atento aí. Eu vou ver se eu chamo a Ana aqui, o Digníssimo, aí o Adri é Digníssimo, aí já ficam convidados. Divindades élficas, elas seguem o mesmo princípio das outras divindades das outras linhagens, né? Porque o padrão desses panteões é colocar como deuses seres semelhantes que têm uma característica exagerada, tá? Então a gente vê muito isso no panteão grego, no panteão romano, que é praticamente o mesmo, né? Que você pega uma divindade, ele pega algumas características dos seres humanos normais e colocam elas no ápice exagerado. E elas são, em termos, eficazes se elas forem usadas. Mas é uma coisa que eu fico meio triste, é que eu particularmente nunca vi uma história que levasse divindades élficas em consideração. Juro pra você. Eu já narrei, já vi histórias em que divindades gerais e humanas são muito focadas. Já vi divindades anãs receberem muito foco. Já vi divindades dos orcs, dos monstros virem assim e tal. Mas quando você pega no D&D, você pega uma divindade élfica e o cara segue... Eu nunca vi foco. Eu nunca vi elas serem colocadas como destaque. Né? E aí eu me levo a pensar se elas são tão bem descritas ou tão bem enraizadas no sistema, e eu não falo dos livros específicos e dos livros de sistema, eu falo dos livros de compêndio extras, né, suplementares, como nos livros base. E eu sempre vi isso, senhor Marcelo. Às vezes, você tinha, na terceira edição mesmo, as divindades comuns, elas tinham mais parágrafos do que as divindades élficas. Geralmente as divindades élficas é assim, é o deus Obladi Obladado Alface que faz tal coisa. Enquanto você pegava Pelor e ele tinha 4 parágrafos de descrição, entendeu? Então eu acho que os elfos, nesse sentido, seguem muito um preconceito nos livros básicos. A quinta edição eu não posso afirmar isso com categoria, porque a quinta edição é que eu menos acompanho. Então. Não, mas tem esse processo também. Esse processo é muito parecido no quinta edição. Em geral, eles usam as divindades. É porque assim, tem uma coisa de. As divindades não são humanas, né? Tipo, Pelor. Essas outras divindades, elas não são necessariamente consideradas divindades humanas, elas são consideradas divindades gerais. Então, assim, você tem. Não existe nenhum impedimento, ou não causa estranheza que um elfo seja, sei lá, seguidor, ou clérigo, ou fiel a Pelor, por exemplo. Né? É uma coisa meio. Não é um problema.
Então, assim, as divindades gerais, elas são, tipo, adoradas por todas as espécies. E aí tem os panteões específicos que vão ter, às vezes, uma relação mais próxima ali com a galera. Mas eu acho que eles descrevem mais por causa disso. Mas tem suplemento, né? Em geral, tem suplementos. A maioria das divindades élficas aparecem em suplementos, inclusive. Eu já usei divindade élfica na campanha, mas só como lore. Na campanha da presencial que eu narrava, quando eu criei o Jardim da Malícia, que eu acho que eu falei no Papo de Mestre aqui, que era a prisão de Tarisdun, o Jardim da Malícia é criado por um esforço coletivo de divindades de vários panteões. E aí uma delas é a divindade, quem cria a árvore do pesadelo, que é a prisão do Tarisdun, quem cria a semente é uma divindade élfica. Tô tentando lembrar qual que era o nome que eu peguei. Eu acho que eu não lembro se foi Elebrim ou se foi Erevan. Elebrim é o deus da natureza e Erevan é o deus da Mishif. Como é que chama? Mishif é tipo enganação, né? Apesar de ser um deus neutro. Eu acho que é Elebrim que cria a semente da árvore do pesadelo, que é a ferramenta que os deuses encontram para aprender Tarisdun e tal. Mas eu concordo com você. Eu acho que falta informação. Acho que daria para ter mais informação disponível para a galera se inspirar mais para usar nas histórias, né? No Eras, o panteão, o panteão élfico, ele é bem estruturado, só que o próprio sistema, ele faz com que as linhagens, né, as espécies, sejam muito ligadas às divindades que elas seguem. Então, é meio complicado um personagem não ter uma divindade guia dele. Uma divindade que ele ache ela melhor ou ele admira mais. Mas aí é uma questão de sistema. O sistema foi voltado para isso. O D&D não. O D&D é mais livre, mais aberto, deixa o cara ficar mais à mercê das suas escolhas e foca mais em combate, mecânica, que é a proposta do sistema. Então é normal que isso aconteça.